Você sabia que a Bíblia que você tem em casa possui alguns livros a mais que para alguns grupos de estudiosos são considerados perigosos? Por que alguns cristãos aceitam 73 livros, enquanto outros cristãos acabam rejeitando esses 7 livros a mais, ficando apenas com 66 livros? Se prepara, pega papel e caneta, o vídeo está muito interessante, terá muitas informações e a gente vai entrar num campo de batalha chamado Apócrifos. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, seja muito bem-vindo ao Teologia o Café e fique muito à vontade. Se você ainda não nos conhece, eu convido você a maratonar os nossos vídeos, nós temos aqui pouco mais de 15 vídeos e espero que você seja abençoado para a glória de Deus. Para começar, a gente precisa compreender o que significa a palavra apócrifos. Muitos falam dos livros apócrifos, muitos usam essa palavra, mas não sabem exatamente o que ela quer dizer. O significado dela é escondido ou duvidoso. Enquanto os protestantes chamam de apócrifos aqueles livros que não são aceitos no nosso cânon bíblico, os católicos chamam de deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. A disputa gira em torno de 11 obras do Antigo Testamento, sendo 7 livros e pelo menos 4 partes de livros. Entre eles estão, por exemplo, Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus. Porém, a discussão maior, ela começa em 1546, no Concílio de Trento, também chamado Concílio de Contra-Reforma. Como resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica declarou esses livros como parte do cânon inspirado, sob pena de anátema ou de maldito aquele que rejeitasse esses livros. Mas se esses livros são realmente importantes da forma que muitos creem, por que os judeus, o povo que escreveu esses livros, os rejeitou, deixou de fora do seu cânon? A resposta a essa pergunta começou com um dos maiores cismas da história cristã. Para compreender isso, a gente precisa olhar um pouco para trás na história do cristianismo e compreender como cristãos olhavam para esses livros. Nós temos alguns argumentos defendendo esses livros. Por exemplo, o Cânon Alexandrino defende que esses livros faziam parte da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que inclusive era muito usada no tempo de Jesus. Existe também aqueles que defendem um uso primitivo, que acaba por argumentar que o Novo Testamento reflete o pensamento contido nesses livros, e que também pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, citavam esses livros como se fossem escrituras. E tem também a aceitação da igreja ortodoxa, que não é uma peculiaridade da igreja romana. Eles também aceitam esses 7 livros e acabam sugerindo uma crença comum cristã. Sendo assim, parece então um caso encerrado, certo? Errado. Existe uma evidência nos manuscritos do Mar Morto e também nas palavras de Jesus que vira completamente esse jogo. E é aqui que nós temos que ter um ponto de atenção. Existem alguns padrões para olharmos para esses livros e perceber se eles são ou não canônicos. Primeiro, nós temos que aplicar o teste do profeta. O principal argumento desse teste é que apenas profetas credenciados por Deus, chamados por Deus, é que possuem inspiração direta para que esses livros sejam considerados ou não canônicos. Portanto, os livros apócrifos, eles não afirmam ser proféticos. Inclusive, o livro de 1 Macabeus afirma que a sucessão de profetas havia cessado em Israel naquele período. Nós vemos também estampado nas páginas dos evangelhos o silêncio de Jesus a respeito desses escritos. Embora o Novo Testamento cite o Antigo Testamento inúmeras vezes, Jesus nunca citou absolutamente nada de qualquer um desses livros apócrifos. Isso significa que nenhum deles possui autoridade doutrinária para a igreja. Existe também a rejeição do próprio Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que é a principal versão da Bíblia Católica que foi usado durante muitos e muitos anos. Jerônimo, ele rejeitou os escritos apócrifos, mas ele disse que esses livros eram sim importantes para nos conceder lições, para nós compreendermos a história, mas não como doutrina para a igreja. Mas aqui entra uma pergunta muito intrigante. Se os maiores estudiosos da história tiveram dúvidas a respeito da canonicidade desses livros, por que então o Concílio de Trento resolveu torná-los canônicos de última hora? A questão é que a resposta pode envolver de alguma forma a doutrina do purgatório. Para compreender melhor,
eu vou lançar a mão de um artigo do Dr. Norman Geisler, cuja intenção é analisar melhor essa questão dos apócrifos. Em primeiro lugar, ele vai dizer que existe uma motivação doutrinária. Ele diz que os apócrifos sugerem que a aceitação do Concílio de Trento foi para apoiar doutrinas como, por exemplo, a oração dos mortos encontrada no segundo livro de Macabeus. Em segundo lugar, tem a contradição de segundo Esdras. O Concílio de Trento rejeitou o segundo livro de Esdras porque existe nesse livro uma negação enfática do valor das orações pelos mortos. E isso acaba sugerindo uma seleção arbitrária que é baseada exclusivamente em interesses teológicos. Em terceiro lugar, o Dr. Geisler traz a função da igreja o debate. E o debate final acaba sendo: a igreja determina o que é a Bíblia como juíza, ou ela apenas descobre e reconhece os escritos que Deus inspirou como se a igreja fosse serva do Senhor? No final das contas, as evidências históricas e proféticas vão mostrar que os apócrifos, mesmo sendo valiosos como literatura e como livros históricos, eles carecem da marca da inspiração divina que faz com que os escritos sejam canônicos ou não, assim como foi no restante das escrituras. Esses livros eles foram adicionados nas escrituras por conta de guerras e picuinhas teológicas, mas no final das contas o que podemos compreender é que os 66 livros são divinamente inspirados por Deus, porque nós temos algo que é muito importante, chamado testemunho interno das Escrituras, ou seja, a Bíblia cita a Bíblia. E nessa citação que a Bíblia faz de si mesma, nós compreendemos uma convergência doutrinária e não uma diferença doutrinária. Diz aqui nos comentários, porque eu gostaria de saber uma coisa. E você? Gostaria de fazer a leitura de um desses livros apócrifos? E o que você acha sobre esse assunto? E se você for católico e discorda daquilo que eu disse em todo esse vídeo, você pode deixar o seu comentário também, mas eu só peço que você seja respeitoso, porque afinal de contas a intenção é debater ideias e não atacar pessoas, porque esse é um espaço para o crescimento da igreja e para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E é claro, você também não pode sair desse vídeo sem deixar a sua curtida. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative os sininhos para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo. Nós temos postado vídeo toda semana e fique atento, porque a intenção é continuar postando vídeos para edificação da igreja. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.